noite, como estão todos? Meu nome é Adriane Lobo, vamos começar daqui a pouco a nossa live com a psicóloga Maria Luísa Vieira Santos e a psiquiatra Lilian Schwanz sobre o suicídio na infância e na adolescência. Sabemos que é... Boa noite, Márcio. Márcio vai entrar. Já vamos chamar o Márcio. Não vai entrar, então. Isso. Márcio já chegou. Boa noite, Márcio. Estamos chamando as pessoas. Márcio e Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Olá, boa noite, querida. Oi, boa noite. Prazer estar aqui falando com você. Prazer é meu, Adriane. Estou muito perto no vídeo aqui. Tá bom, até por conta do som. Tá bom? Ah, eu posso usar fone também, vamos ver. Se fica melhor. Tá. Vamos esperar agora a Lilian, né? Sim, já deve, ela já está a postos, acho que só tem que dar uma instrução para ela. Márcio, você está aí? Dá uma instruçãozinha para a Lilian, fazendo favor. Melhor assim, Adriane? Isso. Melhor, né? Assim também. Aham. Microfone. Isso. Você está onde mesmo, Maria Luísa? Eu estou em Florianópolis. Florianópolis. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou em Florianópolis. Aqui é o meu consultório virtual. Certo. Consultório online. Lilian. Mas eu tenho atendido presencialmente também. A Lilian entrou. Isso, vamos convidá-la. Uhum. Isso. A Deise está aí também. Tá, a Márcio, Deise. Já vamos chamar a Lilian. Só um instantinho. Porque acho que ela vai ter que entrar e sair de novo, então. Ô, Lilian, você podia entrar e sair de novo, porque nós não estamos conseguindo te convidar. Fazendo favor. Oi, Deise, boa noite. As coisas acontecem, né? Verdade. Vamos aguardar um pouquinho. E agora? Conseguiu? Quem sabe... Quer que eu saia e fale com ela? Se o Márcio não estiver conseguindo, eu acho melhor, né? Uhum. Aqui, tá. conseguimos. Conseguimos. Uhum. Agora sim. Oi, Lilian, boa noite. Eu acho melhor. Eu estava tentando pelo... Boa noite a todos. Eu estava tentando aqui pelo computador e não deu certo. Então, vamos para o celular. Mas o Márcio falou, é a maneira mais fácil. Sim. Isso. Mas é importante a gente estar aqui, né? Essas coisas de rede, de internet. Obrigada, Márcio. A gente está sujeito a uma porção de coisas. Isso. Então, eu vou fazer a minha descrição audiovisual
para auxiliar, né, na inclusão das pessoas com baixa visão ou com pessoas com dificuldades visuais, tá? É uma forma que nós estamos fazendo de inclusão no psicodrama. Meu nome é Adriane Lobo, eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, tenho cabelos pretos, estão presos num rabo de cavalo, eles são curtos, eu uso brincos dourados grandes e estou com um vestido azul. Atrás de mim tem uma biblioteca e a minha cadeira é um pouco alta. Maria Luísa, você pode fazer sua autodescrição? Sim, eu sou Maria Luísa Vieira Santos, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, cacheados, uso óculos e estou com uma camisa estampada, com fundo branco e nas cores marrom, preto e amarelo queimado. E tenho no pescoço uma corrente fininha com uma medalha de São Bento e uma cruz de Caravaca. Estou com brincos pequeninho, e rente à orelha. E atrás de mim, estou no meu consultório virtual, e atrás de mim dá para ver, eu acho que só o aparelho de ar-condicionado, um pedacinho de um quadro, e ao fundo alguns brinquedos, porque eu sou uma terapeuta de crianças e adolescentes, muitas crianças, então tem alguns brinquedos por aqui, né, para quando eu preciso brincar com as crianças. E com os adultos também. Lilian, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Lilian Lucas, eu sou psiquiatra de crianças e adolescentes, psicoterapeuta também, eu sou uma mulher morena, de cabelos lisos, mais ou menos uns 50 e poucos, talvez. E os 50 centímetros o cabelo? Quantos centímetros? 50 centímetros 50 o cabelo? centímetros de cabelo, mais ou menos. Botei uma camisa amarela, porque é setembro amarelo, com bolinhas brancas. Estou aqui no consultório também, mas atrás de mim tem só um armário, que eu achei que foi a posição que a luz interferiu menos no meu rosto. Ótimo. Então tá. Então, vou fazer a apresentação formal agora, assim, né? Essa questão mais da formalidade clínica, né? Maria Luísa Vieira Santos é psicóloga, psicodramatista, didata supervisora, psicoterapeuta de crianças e de adolescentes. Lilian Schwantz, é isso? Isso. Lucas é psiquiatra da infância e da adolescência pelo HCPA, HC Hospital Paraná? De Porto Alegre, Hospital de Clínica. Porto Alegre. Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Vice-coordenadora do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenadora do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Associação Catarinense de Psiquiatria. Eu sou Adriane Rita Lobo, sou psicóloga, psicodramatista, faço parte da diretoria da SOPSP, né, São Paulo, sou fundadora do Grupo Zerca de Psicodrama, aqui de Mato Grosso do Sul, e estou diretora da Comissão de Comunicação e Divulgação do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, que, aliás, já vou aproveitar e fazer a propaganda, que vai ser do dia 2 ao dia 7 de setembro de 2022, aí em São Paulo. Sigam-no nas redes para ter mais informação do Congresso, de tudo que está rolando coisa muito boa. Bom, então, essa live tem por objetivo dar visibilidade, se eu estiver enganada, por favor, vocês me falem, dar visibilidade a essa questão do suicídio da infância e da adolescência. Né? Eu vejo que é um tema que não é muito difundido, não é muito conversado, como é dos adultos. Né? Me parece que há poucos anos é que vem dando visão, né? Luz, né? a essas crianças e esses adolescentes.
Então, eu gostaria de, né, agora a palavra é de vocês, vamos ouvi-las, um prazer enorme. Prazer é meu e uma alegria grande poder estar nesse momento com os colegas da SOPSP e com os convidados, né, todos e todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live. E eu quero começar agradecendo a oportunidade que a SOPSP está nos dando com esse chamado para se falar e se aproveitar o Setembro Amarelo, né, com esse chamado que o Márcio, aí na parte da comunicação da nova diretoria, de alguma forma fez uma provocação que foi muito bem-vinda, né, convidando os associados para que, se possível, participassem de alguma atividade no Setembro Amarelo. E quando eu li esse convite, eu imediatamente aceitei e me ofereci, né, para fazer alguma atividade, e foi então que se definiu pela live. E eu acho muito importante também, e muito, assim, também quero deixar aqui um elogio também para a diretoria, pelo fato de terem me deixado à vontade para convidar alguém mais que eu quisesse e que eu me sentisse com vontade, né? Provocada, então, a trazer mais alguém. Né? Porque, do ponto de vista de psicodrama, isso honra a sociometria. Né? E isso a gente sabe, desde Moreno, que é o que também nos faz a possibilidade de estarmos com os nossos pares, né, com as nossas parcerias, certamente nos possibilita um viver melhor, um trabalhar melhor, né, a questão relacional. E foi aí que eu pensei, então, em convidar a Lilian. A minha ideia de trazer a Lilian, porque a Lilian é uma pessoa que, falar em Setembro Amarelo, imediatamente me reporta a Lilian pela nossa parceria, pelos anos que, desde que se fala aqui em Florianópolis, em Setembro Amarelo, a gente, todo setembro, não tem amarelado, muito pelo contrário. A gente tem estado junto, né, e procurado aproveitar esses momentos para fazer prevenção, para fazer o que a gente acredita, que é levar informação de saúde mental, que é conscientizar as pessoas e que é poder falar claramente a respeito de todas as questões que permeiam esse tema, né, de saúde mental, e um deles é, então, a questão do suicídio. Muito obrigada, bem-vinda. Isso. Também queria dizer que eu me sinto muito honrada com essa oportunidade, realmente, né, Maria Luísa, sabe? E da gente poder estar junto de novo, a gente que trabalha tanto junto, e estamos, como a Maria Luísa disse, encampando, né, o Setembro Amarelo desde o início, nas caminhadas, e em todas as atividades. A Maria Luísa tem sido muito parceira, né, dessa atividade, assim, e é uma atividade que a gente sabe que é realmente importante e que, embora cada vez mais visibilidade nas crianças e nos adolescentes, isso ainda pode ser mais visível, mais divulgado, acho que até para que ele tenha menos estigma, menos preconceito na hora de buscar ajuda, né? Que eu acho que é o nosso grande objetivo com o Setembro Amarelo é tirar o estigma que cerca esse sistema. E tirar o estigma que cerca o Setembro Amarelo é começar a pensar a saúde mental como parte óbvia da saúde geral. Não existe saúde sem saúde mental. Então, se a gente não está bem, a gente procura ajuda, como procuraria qualquer outro profissional se não estivesse bem, né? Acho que essa é a nossa tarefa. Sim. E por onde vocês gostariam de falar para a gente, né, dessas questões? Então, a primeira coisa que me suscita agora, né, nesse momento, pensando um pouquinho, né, por onde a gente
a gente pode começar abordando esse tema, eu vou começar compartilhando com vocês 2 situações que eu vivi essa semana, né? Como psicoterapeuta, recebendo solicitação de atendimento, 2 situações diferentes, né? Uma de um familiar direto, outra de uma pessoa que conhece a família e pedindo informações, e pessoas que trazem as 2 situações. Uma traz uma situação de uma adolescente que está se cortando, e outra traz uma situação de uma criança que está com muita ansiedade. Esse foi o recado, com muita ansiedade, e ouvindo, às vezes, algumas vozes de comando, e muito triste, muito entristecido. E tanto uma quanto outra situação, eu recebi a solicitação de atendimento, e antes de pensar em fazer um atendimento, eu fiz contato com as pessoas que estavam me procurando, que o meu primeiro movimento é, antes de tudo, encaminhar para uma avaliação com um psiquiatra da infância e adolescência. E as pessoas, às vezes, ficam um pouco desapontadas, um pouco reticentes com relação a isso, um pouco preocupadas e até achando que, mas será que é para tanto? E o meu argumento, então, por isso eu acabo dando um retorno que não é um retorno por mensagem, e sim um retorno, né, à voz, né, nesse momento, para explicar que o que pode estar acontecendo e o quanto é importante que essas crianças sejam avaliadas, antes de começar um atendimento, sejam avaliadas por um psiquiatra da infância e adolescência. E é claro que a grande maioria das situações as pessoas ficam resistentes e até estão querendo começar um atendimento, uma psicoterapia, e que é compreensível, e não se trata de não querer atender. E em algumas situações, diante de uma resistência muito clara, e se perceba um movimento de que essas pessoas não vão adiante na procura, é melhor fazer um acolhimento. Então, vamos começar a atender. E eu começo o atendimento. Mas, se possível, eu evito começar uma avaliação para depois, antes de acabar a avaliação, já saber que eu vou ter que encaminhar para uma outra avaliação. Porque eu não acho que isso seja tão correto com a família. Eu acho que tem que abrir o jogo e já explicar que pode se tratar de um transtorno que precise de um outro olhar, de um olhar clínico, de um apoio, de um atendimento, não necessariamente, nem sempre, e esse é o grande medo, e esse é o grande preconceito, nem sempre de medicação. Porque o grande susto nessa hora, o passo atrás, mas não é tanto, não é para tanto, não está tão ruim, eu acho que não é isso. Porque é o medo e uma premissa de, não, se for para o psiquiatra, não. Aí pronto, já vai começar a tomar medicação e vai ser para o resto da vida. E acho que essa é a grande mudança de mentalidade que precisa ser feita com relação à questão da psiquiatria e a questão da nossa parceria com os psiquiatras e a possibilidade de que a gente não trabalhe tão sozinho e de que a gente divida a responsabilidade e de que a gente também tenha clareza até onde vai o nosso papel e até onde vai a nossa possibilidade. Porque é uma questão de responsabilidade, de consciência e de ética. Mas se começar a psicoterapia, não vai melhorar? Pode ser que sim. Mas pode ser que melhore um pouquinho, mas que daqui a pouco, se já tem algum transtorno bipolar, por exemplo, e aí a Lília vai falar um pouco disso, ou se tem sim uma ideação suicida, se tem um transtorno de ansiedade
que isso pode evoluir mal se não for atendido desde cedo. E essa tem sido a minha grande preocupação enquanto psicoterapeuta de crianças e adolescentes, de que tenha um acompanhamento, de que tenha uma orientação, de que tenha um diagnóstico, não um diagnóstico para rotular, não um diagnóstico para esconder quem está por trás do diagnóstico. Mas, como eu sempre digo, um diagnóstico que seja uma nota de rodapé, que seja uma informação que dê um norte tanto para nós terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos aí, né, a grande maioria, e também para os pais, para os familiares e para a escola. Porque inclusão, e você começou, Diane, falando de inclusão, com a questão da nossa apresentação, né, de um jeito diferente que a gente não está habituado, porque a gente precisa incluir as pessoas que têm baixa visão e as pessoas, né, ou que não têm uma visão. A gente precisa incluir as pessoas que têm também os transtornos mentais, a gente precisa incluir as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um tema da mídia essa semana, as pessoas que têm dislexia, o transtorno do espectro do autismo. Eu sou uma batalhadora da inclusão há muitos anos. Quem me conhece, quem faz supervisão comigo, quem foi meu aluno, sabe que esse é um tema que acaba a vida toda. Porque essa é uma questão da gente ter realmente uma ampliação do olhar e a gente poder olhar para a singularidade. Né? Não como defeito, como jeito, como funcionamento e como possibilidade de que a pessoa esteja sendo acolhida, esteja sendo de verdade protegida. Porque nós temos que ser protetivos, como adultos, né? Com as crianças e com os adolescentes. Eu acho interessante quando você fala do diagnóstico seja um rodapé, né? Letrinhas de rodapé. E isso é inclusão, porque se nós não tivermos essa ideia do diagnóstico, da necessidade da importância do diagnóstico do tratamento, o diagnóstico pode virar uma bandeira. Exatamente. Né? E aí o indivíduo, a criança, deixa de ser o indivíduo, deixa de ser uma criança e vira um diagnóstico. Vira um rótulo, ou vira, como a Lilian falou, um estigma. Um estigma. E aí a gente... Desculpa, Maria Luísa. Não, pode falar. Muitas vezes a falta de sabermos o que realmente está acontecendo com aquela pessoa dificulta esse trabalho em equipe e que ela também acabe recebendo outros rótulos pela falta de um diagnóstico apropriado, né? É uma questão muito sutil aí de a gente saber trabalhar bem, né? Mas o que tu falou, né, Maria Luísa, que eu acho super importante, é a da gente entender o risco de suicídio como uma emergência. A gente tem que ter muito claro já, como profissional, o que fazer nessas situações. Porque alguém que está mais de fora daquela roda viva naquele momento vai ter que ter clareza do que dizer para esses pais, mesmo que não seja exatamente o que eles queriam ouvir naquele momento, e que precisa ser feito, né? Que não pode deixar essa pessoa sozinha, que tem que afastar de meios potencialmente letais, como medicações, armas de fogo, não chegar perto de locais perigosos, objetos cortantes, que vai precisar procurar um médico para avaliação, porque é uma situação de risco iminente de vida. A gente precisa disso para decidir o que vai ser feito, né? Se essa pessoa pode ficar em casa com esse suporte 24 horas, o médico que avalia tem que ver se a família vai poder estar 24 horas, se não vai poder, se a família tem estrutura mínima para, naquele momento, cuidar dessa situação, se não tem outras pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais, de uso de álcool e drogas, se tem proteção para essa pessoa, né? Só para falar de alguns itens, assim, tem que ter esse suporte, né? Rede de apoio, né, Lilian? Rede de apoio. De apoio, isso. Se não, pode se precisar ir para outras situações, até
para uma internação hospitalar para garantir a vida naquele primeiro momento, né? Que a gente sempre busca evitar e que essa pessoa possa ser tratada no seio da sua família. Nem sempre, pelas gravidades das situações, a gente consegue evitar. Então, tem que pensar em várias escaladas possíveis de atendimento, né? Mas a primeira coisa é ter esse atendimento de urgência e orquestrar o que precisa ser feito naquele caso, né? E pensando na psicoterapia, a gente também, como terapeuta, tem que saber exatamente como lidar com o risco de suicídio, porque também a terapia tem efeitos colaterais e pode aumentar. Sim. Não é a hora de ficar buscando questões, se voltar para o insight, essa volta para lugares mais profundos de si mesmo, pode acabar aumentando o risco de suicídio, né? Então, a gente tem que fazer mais uma terapia de apoio, de suporte nesse primeiro momento. De escuta, né? Tem que ser mais diretivo, né? Para a pessoa se sentir acolhido, menos neutro, porque precisa que a pessoa sinta a força vital da gente, do terapeuta, para ter esse apoio de vida, que esse impulso de vida, nesse momento, está muito fragilizado, né? Acho que isso é bem importante. Então, e acho que isso que você está falando, Lília, acho que é importante também, assim, do quanto nesses momentos o papel do terapeuta com a família, com os pais é importante, né? De que eles tenham um espaço, porque naturalmente ficam muito assustados, culpados, fragilizados, envergonhados, né? Então, quanto mais a gente pode falar claramente a respeito do tema, desmitificar, né? Ajudá-los que entendam justamente que nesse momento o filho está doente e que se ele estivesse com uma apendicite, se ele estivesse com a perna quebrada, se ele estivesse com uma encefalite, se ele tivesse até com uma amidalite, vamos pegar então, né, em criança, né, do mais banal, ficaria em casa, não iria para a escola, ficaria protegido, ficaria em isolamento, né, não falando em tempos de Covid, mas de que isso, nesse momento, é necessário e que quanto mais a família puder estar junto, e aí buscando a rede de apoio, que a criança não pode, o adolescente não pode ficar sozinho, não vai poder ir para a escola, não vai poder ficar também isolado sem falar nisso. Isso é importante, que se possa falar e que se fale naturalmente sobre o assunto. Justamente para poder aliviar, poder começar o atendimento, e não é fácil. E não é fácil porque é um momento de sofrimento e é um momento que as famílias trazem muita fragilidade. E falando, né, em criança, a gente vê em segunda infância, né, final de segunda infância, perto, já aproximando com puberdade, com muita frequência, quadros mais depressivos, quadros de isolamento, mudanças no padrão de comportamento, alteração do sono, alteração de apetite, sinais que começam a falar de algum entristecimento, de alguma mudança, e o que muitas vezes não se percebe, agressividade, que é muito comum. Criança que se torna mais agressiva, mais com sinais de violência, e que muitas vezes isso está manifestando uma depressão. Maria Luísa, como a automutilação, mesmo que tenha uma ideia, sem uma intenção clara suicida, hoje a gente sabe que quanto mais episódios de automutilação, vai acabando, é como se acontecesse uma dessensibilização que acaba depois culminando em atos de suicídio mesmo, né? De tentativas de suicídio. Evoluindo mal, né? Como a gente diz, muito mal. Evoluindo mal. Impulsividade também.
pessoas já mais impulsivas, principalmente quando estão aí com quadros depressivos e são mais impulsivas, às vezes já tem transtorno de déficit de atenção comórbido, elas são de mais risco, né? Porque às vezes a ideação suicida ela não é linear ao longo do dia, mas basta 1 minuto, 5 minutos de ideação muito forte para acontecer algo muito grave. Porque às vezes a pessoa está constantemente com aquele pensamento e na prática muitas vezes não é assim, né? Então, Lilian, acho que você podia falar um pouquinho justamente dessas questões de risco, né? Que você está falando das comorbidades e um pouco do que tem visto com mais prevalência, com mais frequência na clínica. Em questão de comorbidades, o que a gente vê claramente é que tanto eu na prática quanto nos estudos, é que a comorbidade mais frequente é a depressão. Mais de 70% dos pacientes que tentam suicídio estão num episódio depressivo. Mas pode ser também um bipolar, pode ser um esquizofrênico, pode ser alguém com abuso de substâncias, enfim, né? Abuso sexual, né? Situações de abuso. Bem. Mas em relação a risco, né? A gente sabe que está num episódio depressivo, ter tentativas prévias. A situação que mais prevê o risco de suicídio é ter uma tentativa, pelo menos, anterior. Contradizendo aquele ditado popular, né? De que quem quer fazer consegue, né? Que realmente vai fazer bem feito. Quem fala não faz. Fala não faz. Quem anuncia não faz. O pior de todos, né? Está fazendo só para chamar atenção. Na verdade, não vai fazer nada, só quer atenção, né? Isso, é um erro terrível esse, né? Porque quando tem esses pedidos prévios, é a chance que a gente tem de chegar até essa pessoa e ajudar. E as pessoas que sabem que já tem história familiar de suicídio, também é um preditor bem importante, né? Tem famílias que a gente vê com muitos casos de suicídio. Então, e quando começa a juntar muitos fatores de risco, aumenta a gravidade, né? Ter história de uso de álcool ou outras substâncias, porque para vocês terem uma ideia, de 4 pessoas que tentaram suicídio, pelo menos uma estava alcoolizada ou tinha usado alguma outra substância. Então, é também um preditor bem importante, né? Sim. Uma coisa geral para a gente pensar também, que tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que podem ser pais ou até adolescentes, né? É a detecção de sofrimento, tanto em si mesmo quanto nos outros. Por exemplo, assim, começa a faltar escola, se isolar, baixa as notas de repente, começa de repente a usar álcool e drogas, e outras coisas que a Maria Luísa também já falou, já tem que acender uma luzinha. Perde a vontade de fazer qualquer coisa, né? Perder a vontade. Perde o encanto. Prazer. E aí a escola pode ser muito parceira da gente nessa rede de apoio, né? Um lugar muito importante de prevenção nessa faixa etária, pelo menos potencialmente, são as escolas. Quanto mais a gente trabalhar em prevenção com as escolas, mais bem-sucedido a gente vai ser no futuro, né? A gente pode melhorar bastante nisso, assim, né? Que mais em termos de fatores de risco? Problemas familiares, né? Falta de estrutura, famílias muito rígidas em relação a lidar com os problemas, impulsividade, que nem eu falei, né? A diversidade, por exemplo, gravidez não planejada na adolescência, um término de um relacionamento que às vezes os adultos ali, os pais banalizam, brigou com um namoradinho, agora vai pensar em morrer por causa disso. Vamos lembrar como a gente era adolescente, como era ter uma decepção com o primeiro amor. Vamos lembrar o Romeu e Julieta, né? O amor romântico, né? O amor junto. Como pode ter sentido isso para um adolescente? Realmente ser capaz de se colocar aí no lugar do outro.
Um outro efeito que eu acho que é muito importante a gente lembrar do risco de suicídios em clusters, né? A contaminação nos jovens. Quando ocorre um suicídio em jovem na escola, na comunidade, na cidade da gente, a gente já tem que ficar mais ligado, porque os jovens se contaminam com isso. Eles são mais suscetíveis a se identificar com esse outro jovem, ou quando tem suicídio em alguma figura que os jovens admiram, como um cantor. Por isso que suicídio não deve ser notícia nas mídias. Quando as mídias noticiam isso, elas promovem o suicídio, elas promovem o que a gente chama de efeito Werther, né, que é essa contaminação. Quando as mídias, como nós agora, falamos corretamente... Que não funciona como prevenção, né? Não, é. A notícia não funciona como prevenção. Não, ela contamina. A informação, sim, ela contamina. Leva ao suicídio muitas vezes, mas a informação correta, informar sobre buscar ajuda e onde procurar ajuda, aí a gente tem o efeito que ele se chama efeito Papageno, que é o contrário do Werther, que é a proteção que as mídias podem ter em relação ao efeito de suicídio e aí funcionar como um fator de proteção, né? Que é muito importante. Então, pode ser muito parceira nessa rede de apoio aí, né? Não como um gatilho, né? Não como gatilho. Exato. Não como gatilho. Isso. A Maria Luísa falou do abuso, né? Físico, mas principalmente sexual. A gente fala assim, o abuso sexual é um fator de risco para qualquer ao longo da vida, né? Então, um fator de prevenção de suicídio seria a gente conseguir agir lá na base, a montante, né? E prevenir abuso sexual. Quando a gente conseguir prevenir abuso sexual na nossa população, a gente vai estar conseguindo prevenir risco de suicídio mais tarde. Então, é pensar de uma forma mais ambiciosa, em termos de políticas públicas de prevenção, que ainda a gente tem pouco no nosso país, né? Tem muito a se feito. Mas o Setembro Amarelo, eu acho que traz isso à tona para a população, pensar isso como sociedade, né? Sim. Eu acho que o setembro é muito pouco, né? Eu acho que essa campanha teria que ser, assim, todos os meses, toda semana. Na verdade a história começou no setembro, né? A ideia é que setembro ficou como um mês, né? Pela origem do Setembro Amarelo, que até na última live, na live anterior que a SOPSP promoveu, né? Elizabeth Sene, que trabalha bastante também com essas questões, trouxe um pouco, né, do histórico, né? Que, para quem não sabe, em 1994, né, um adolescente nos Estados Unidos, com 17 anos, se suicidou, chamava Mike M., e ele tinha um Mustang 68 que ele havia restaurado, pintado, era um jovem super alegre, comunicativo, e ele se suicidou e nem a família, nem os amigos perceberam os sinais. Esse foi um grande choque na comunidade e na missa, nos funerais, né, nos funerais dele, a família e os amigos distribuíram cartões e fitas amarelas. Estou aqui com a Lília, deve estar também com a dela, né? Um símbolo, fitinhas amarelas, como um símbolo de uma ação que se espalhou como uma possibilidade de que esse fosse um objeto para um pedido de ajuda. Né? Essa é a origem. Então, a ideia é que a fita amarela, né, que a cor amarela que foi escolhida como símbolo, mas que isso não se restrinja ao Setembro Amarelo, né? Que a gente possa justamente reverberar isso, ampliar isso cada vez mais, né? mas que com um mês em que, né, se pinta de amarelo, né, os monumentos principais e no Brasil é bem mais recente, né? Porque, na verdade, em 2003, a OMS instituiu 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
né? E no Brasil, em 2015, foi que começou, né, a campanha com o Centro de Valorização da Vida, né, que aí, com várias entidades, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e todos os órgãos, e que felizmente isso está se ampliando, né, e cada vez mais a adesão, né, a essa campanha. Mas queria voltar um pouquinho, porque a gente estava falando então dos efeitos da influência, da questão da mídia, né? Eu acho que a gente precisa também prestar atenção, que a Lilian está falando aí, né, de questões, sinais, né, sinais de que se preste atenção. Falando de infância, uma questão que me chama bastante atenção e me preocupa de alguma forma, e que eu trabalho muito com os pais, com os responsáveis em questão de orientação, é com relação à faixa etária, à adequação de faixa etária de programas e de jogos, séries, e, enfim, e de todo o acesso que a criança tem, a criança e o adolescente, o pré-adolescente, muito isso, os acessos na internet, né? Porque a gente sabe que tem jogos, tem desafios na internet, não faz muito tempo que a Baleia Azul, a Momô e tudo mais, né? Que são coisas que acabam sendo veiculadas através das redes, e que as crianças estão expostas, né? A internet é a maior rua que existe. Se os nossos pais, né, da nossa geração, da minha geração e de outros aqui, tinham muita preocupação com a rua, né, que o filho fosse bem orientado para quando saísse, a rua hoje está dentro de casa, a rua está nos quartos, a rua está nos computadores. E onde tem riscos muito grandes. Né? Por outro lado... Existem séries, né? Desculpa, Maria Luísa, te interromper. Sim. Existem séries, né, que trazem o suicídio como tema, né? Suicídio coletivo, suicídio individual, desenhos que trazem esse tema. Existem séries, existem jogos, existem sugestões, e aí entra a questão de que e não cabe demonizar a internet, não é? Estamos aqui online, estamos aqui em rede, e cada vez mais, né? E mais, e quanto isso é importante, mas a gente precisa orientar, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa traduzir para as crianças e mesmo para os adolescentes o que está acontecendo. E aí vem uma pergunta, Lília, que eu li aqui de relance, que é um comentário, uma pergunta da Gabriela a respeito da série, né, da 13 Years. 13... Reasons Why. Reason Why. E razões por quê? Boa informação. Isso. Uhum. E perguntando um pouco, né, dos efeitos. Né? Informação. Essa série tem trabalhos que foram feitos depois dela nos Estados Unidos que mostraram claramente que depois dela a ideação suicida naquela população aumentou. Não, pelo menos a ideação aumentou. Não se conseguiu mostrar que suicídios completados, mas só aumentar a ideação suicida. E por quê? Quem viu a série, e só vendo o nome da série já vê 13 razões por quê. Culpabiliza alguém pelo suicídio. A moça pensa no suicídio e é porque ela sofreu bullying, é por isso, porque sofreu abuso. E aí fica assim um jeito romantizado de ver o suicídio, o que aumenta muito o risco, né? E a série termina a primeira temporada com uma descrição muito clara de um suicídio. De um suicídio detalhada, né? Faz muito mal para a saúde mental de quem assiste. Então, isso dá arrepio de ver, né? E é um claro mau uso da mídia nessa situação. Depois, na segunda temporada, eles quiseram depois de todas essas críticas, eles quiseram dar uma levada para o outro lado. Mesmo assim, a coisa não caiu nada bem.
Então, esse é o serviço, assim, né, que a mídia pode fazer. Mas é um desserviço que está aí, e que as nossas crianças, aí não é o caso de criança, porque aí tem censura também, né? Mas os adolescentes estão expostos, e aí eu fico, né, sempre pensando, né, entre o estímulo e a informação, a linha divisória, e falando das séries, de outros programas, de desenhos e de filmes, eu acho que a grande diferença que pode fazer é que tenha alguém que faça essa tradução. Tradução no sentido, assim, que seja um interlocutor, alguém que converse sobre, alguém que ajude... Alguém que está junto na hora do acesso. Que está junto, que veja e que ajude a trazer um outro lado. Não vai te fazer bem. Que abra a discussão. Porque... Tem uma pergunta da Rita, que ela pergunta como lidar com esse limite, como dar esse limite para os filhos. É uma pergunta que ela fez. Sim. A gente tem ainda, precisa de muito mais pesquisa, mas a gente sabe que a gente precisa, né, empoderar os pais para isso, né, deles acreditarem que eles precisam fazer isso, que essas pessoas, que o jovem, mesmo o adolescente, mesmo que ele diga que ele não quer limite algum, ele se sente cuidado quando tem esse limite, né? E tem algumas regras básicas, assim, para orientar os pais, até da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana. Por exemplo, até 2 anos, quando o desenvolvimento acontece a partir da exploração do ambiente, 0 tela, não precisa tela. Quem pode precisar é os pais para conseguir jantar e bota uma galinha pintadinha ali, mas as crianças não precisam. Depois vai aumentando gradativamente 1 hora, 2 horas. Para nenhum de nós mais do que 3 horas por dia. Já 3 horas já tá, a gente sabe que já está estourando, né? E o pior é o quê? Que essas crianças que já estão, esses adolescentes que já estão em risco, porque estão depressivos, e porque a mente deles já fica remoendo pensamentos negativos, elas vão tender a procurar muito mais na internet sites que ensinam suicídio, que ensinam automutilação. Então, elas vão buscar isso, né? Tanto que aí vem isso que tu estavas falando, né, Maria Luísa, de como que essa tecnologia pode nos ajudar, então, né? Algumas coisas já começam a acontecer. Por exemplo, o Facebook, se a pessoa começa a colocar lá muitas palavras ligadas à depressão e a suicídio, ela já manda um aviso lá para a pessoa, procure ajuda, alguma coisa assim. Isso pode se fazer muito mais no futuro, de que a tecnologia também venha a serviço aí de prevenção em saúde geral e saúde mental, né? É questão, falando de pais, né, e a pergunta de como se dá o limite, existem aplicativos de controle parental, né? Existe muita informação a respeito de faixa etária. Desculpem, entrou uma telemarketing aqui. Entrou um telemarketing aqui, desculpe. Existe informação a respeito de faixa etária, do que é adequado para cada idade, e isso, é claro que dá trabalho, dá muito trabalho. Eu acho que nós, terapeutas, precisamos também, aí, quem trabalha com criança e adolescente, não trabalha só com criança e adolescente, trabalha com adulto, trabalha com os pais, precisa, né, é coparticipação, é cocriação, e é um trabalho de orientação. Eu brinco às vezes, né, no papel de pais, ajudando, porque é um trabalho de desenvolvimento e informação que orienta nessa tarefa, né? E aí os pais aprenderem justamente como lidar e como educar e como proteger. Isso faz parte. Dizer não é necessário e é importante, e é como a Lilian está dizendo, o limite é importante, o limite da continência, o limite da referência, o limite da segurança. Mas é difícil, claro que é difícil, e dá trabalho também, dá muito trabalho.
A verdade é Sim. essa. Mas criança não trabalha, criança dá trabalho, já dizia o bom e velho palavra cantada, né? A verdade é essa. É verdade. E aí, assim, eu muitas vezes atendendo uma criança, a criança começa a me falar dos jogos que ela tem nos aplicativos que ela baixou, dos joguinhos que ela tem no tablet. E, em algumas situações, eu converso com eles, e eles sabem que eu vou conversar com os pais, e eu, no mínimo, questiono a respeito se eles têm informação, se eles estão acompanhando e sabem a que faixa etária é destinado, porque está cheio, tem informação. Cada jogo, cada aplicativo tem a faixa etária, tem os riscos, tem toda uma informação, tem manuais para isso. Agora, claro, então, aí, né, questão... Desculpa, do sigilo, né? De que a gente o sigilo é importante. E precisa dizer, olha, isso eu vou ter que conversar com teus pais, porque te coloca em risco, né? A gente até ontem estava conversando sobre isso. Assim como o risco de suicídio não existe, sempre tem que estar claro, assim, né? No contrato de terapia da gente já tem que ficar claro. As coisas vão ficar entre a gente, a menos que te coloquem em risco, mais ainda de vida. Sim. Aí a gente vai ter que abrir isso. Se tu não conseguir contar para o pai e para a mãe, nós vamos contar junto, ou eu vou contar, mas a vida está acima de tudo isso e é na proteção da vida que a gente trabalha, né? Meninas, coisa que eu leio... já são aqui... Oi. Pode falar. Desculpa interromper. Aqui na minha cidade já são 19h50. Aqui na minha 20h50. Isso. Então, a gente tem 10 minutos, né, para fazer as palavras, né, o que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, aquelas que vão nos ouvir ainda, né, porque vai ficar gravado, porque Instagram pode derrubar, né? Então, antes de derrubar, se cair, já vai estar feita a despedida, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito vocês, em nome da SOPSP, né, pela excelente live, né, maravilhosa a live. Eu acho que trouxe luz, né, aqueles que ainda não são vistos com tanta clareza como vocês trouxeram. Acho que são informações importantes para a sociedade como um todo, para pais, para os adolescentes, para os professores, né? E a gente deixa aqui aberto um convite para uma próxima, porque as pessoas gostaram muito e com certeza uma próxima vai ser também muito bom. Bom? Então, eu deixo com vocês esses 10 minutinhos aí, para a gente finalizar a nossa live. Vou falar um pouquinho para depois passar para a Maria Luísa fechar, então. Só para complementar, eu estava aqui lembrando que também fator de risco, dependência de internet, ou seja, que abusam do uso, que vão além de... Geralmente, que a gente se define isso como uso acima de 6 horas por dia e já com critérios para uma dependência comportamental, né? A gente sabe que pode ser também um fator de risco para suicídio, né? Então, para atenção dos pais e de ver a importância aí da colocação desses limites, né? E a dependência de internet também pode estar ligada a desencadear quadros mais depressivos, e também quem está mais depressivo vai também com mais facilidade ficar dependente aí das telinhas, né? Então, ciclo, né? É um ciclo, né? Então já são crianças que os pais têm que saber que podem estar em risco. Não estão tranquilinhos quando estão isolados lá no quarto, né? Não é uma coisa... Passar o dia dentro do quarto não é coisa de adolescente que está saudável. Adolescente que está saudável sai, vai ver os amigos, vai fazer outras coisas também, né? Eu acho importante isso que você está falando, Linda, também, por conta da pandemia. Né? Tem que fazer... Como é que vai lidar, como os pais lidaram, como os pais irão lidar agora com esse retorno, né? Pelo menos aqui na minha cidade as coisas estão retornando agora. Então, é uma atenção a mais, né, que eu acredito que os adultos têm que dar para essas crianças e para esses adolescentes. Até porque, Adriana, a gente tem visto aqui, e vai ver ainda, talvez nos próximos meses e anos, o que a gente chama de quarta onda da pandemia, né? Que é um aumento dos transtornos mentais, depressão,
ansiedade os principais, né? Então, nós vamos precisar estar muito atentos para esses jovens que ficaram aí mais de 1 ano e meio enclausurados, né? Isso faz muito mal para a saúde mental. Nós somos seres sociais, né? Isso não estava previsto nos planos. E nós vamos precisar desse cuidado aí. Vou deixar uma Verdade. Agradecer de novo, né? Essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Então, eu quero agradecer também, agradecer a Lilian por ter aceito, né, a continuar essa nossa parceria e aceito também a entrar um pouquinho também para a nossa querida SOPSP, né, a ter vindo para mais perto de nós. Agradecer a vocês, da diretoria da SOPSP, por essa oportunidade, que eu acho que é muito importante. E como recado final, deixar o lembrete de que o suicídio pode acontecer em qualquer idade, em qualquer gênero, em qualquer classe social. Mesmo em crianças, não pensar que suicídio não é coisa de criança, porque existem os suicídios indiretos, existe o deixar-se atropelar, existe o pouco cuidado, existe a questão da pouco cuidado com a vida e a impulsividade. E eu vou terminar repetindo alguma coisa que quem me conhece, que é atendido por mim, quem já foi meu aluno, quem é supervisionando, pais de criança, ouvem com muita frequência. Nesse assunto, é melhor sempre 2 horas antes do que 5 minutos depois. Eu prefiro que lembrem de mim como exagerada. Se pensarem um dia que eu fui exagerada, ótimo, mas eu não quero que pensem que eu fui negligente. E eu acho que se a gente pensar assim, a gente perde um pouco o medo de falar disso com os pais e a gente tem um bom argumento, ameniza para os pais, sabe? Falar, gente, é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Essa é uma frase, esse é um jeito de falar que me ajuda muito a fazer com que os pais fiquem aliados e não que eles se sintam acusados, porque o nosso papel não é acusar, muito pelo contrário, o nosso papel nunca é de julgar, é de acolher, é de ouvir e é de justamente ajudar, e ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes, gente, é cuidar do futuro. E eu acho que essa é uma responsabilidade, uma obrigação. É isso aí. Lindo isso. Muito bonito. Muito obrigada, meninas. A Delsa também está aqui com a gente, a Deise Bispo também, o Márcio. Muitas pessoas mandando beijo para vocês duas. Uma parte grande da família, a família aqui também, fazendo a torcida organizada. Que legal. E agora a gente se despede. Obrigada, Diana. Obrigada obrigada pela condução aí, pelo apoio, tá? Obrigada, Márcio, também. E até a próxima. Obrigada. Um beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.